Oh, glória. Paz do Senhor, igreja. Amém? Deus é bom. Quem está feliz com Jesus? Quem veio aqui hoje para ouvir a palavra do Senhor? Para ouvir aquilo que Deus tem para falar, não é o que você quer ouvir. Porque quando a pastora estava aqui em cima, ela deu uma pequena saudação. E o Senhor, Ele me deu essa palavra. E eu orava na madrugada, jejuava e falava: Jesus, revela a minha palavra. Confirma a palavra, Senhor. E nós podemos até ir embora depois da ministração da pastora. Ei, o inimigo, ele não vai envergonhar a mim e a você. Pastor, por quê que ele não vai envergonhar a mim e a você? Tem discípulos do Senhor aqui hoje? Tem homens e mulheres de Deus nesse lugar, nesta noite? Tem homens, varoas com autoridade de Deus, para surgir um imprevisto no meio da igreja, e você levantar a tua mão, e no nome de Jesus esta pessoa se liberta? Porque altar, irmão, não é palanque. Altar é lugar de oração. Não podemos subir em cima do altar de qualquer maneira. Ei, olha aqui para mim. Existem homens e mulheres de Deus com autoridade do Pai. Existem homens e mulheres de Deus somente usada por Ele, mas autoridade não tem. Tem muitos hoje em dia, crente, pastores, pastoras, ministro, bispo. Ei, nós aqui em cima somos só um canal de bênção, irmão. Sem a presença de Deus na minha e na tua vida aqui em cima, não quer dizer nada. Mas nesta noite, o Senhor, Ele vai descer autoridade sobre a minha e sobre a tua vida. Nós estamos debaixo de uma palavra profética, coberto pelo sangue, e eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. Esta autoridade o Senhor Ele quer derramar na minha e na tua vida. Mas olha aqui para mim você receber esta autoridade da parte do Senhor, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que obedecer a palavra de Deus, nós temos que obedecer a nossa liderança, porque se você não obedecer aos teus líderes aqui na terra, como é que tu vai obedecer a Deus, que você não vê? Podemos até sentir a presença dEle, Ele está no nosso meio. Quando eu e vocês viemos para o culto, quando nós chegamos aqui, Ele já estava e Ele sabia cada um de nós que iria estar aqui hoje. Não importa, irmão, a maneira que tu chegou, só o bagaço, todo quebrado, qualquer dorzinha não veio para o culto, qualquer probleminha, eu não vou para o culto hoje, aí fica na tua casa, porque o milagre do Pai está aqui hoje. Abre a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia aí. Todo mundo trouxe Bíblia, né? Nós temos que usar em cima do altar a Bíblia. Mesmo que você traga um tablet, mesmo que você traga um celular, mas também traga a sua Bíblia. Hoje está tudo moderno, é tablet em cima do celular, cadê a Bíblia? O próprio pregador não traz a Bíblia. Quando acabar, ele quer corrigir você que está embaixo, cadê a sua Bíblia? Se ele não trouxe a dele. Vou falar, bicho. Abre a sua Bíblia no livro de Mateus 10, 1. Mateus 10, 1. Aonde nós iremos aprender do Senhor,
aonde a pastora falou que o Senhor hoje Ele ia nos ensinar. E Ele vai nos ensinar. Porque eu e você somos servos do Senhor. Discípulos. Foi a primeira pergunta que eu fiz. Tem discípulos do Senhor? Tem mulher e homem de Deus nesse lugar? Tem. Mas tem algo que o Senhor precisa ensinar para mim e para você nessa noite. Olha o que diz aí, para nós não perder, para nós ganharmos tempo, porque hoje Deus vai falar nesse lugar. Olha o que diz aí, ó. Os 12 e a sua missão. Ei, olha aqui para mim. Jesus, Ele não vai mandar você para uma missão sem primeiro Ele te preparar, irmão. Sem primeiro Ele te colocar de pé. Porque olha aqui para mim, se eu e a minha esposa, assim como o Senhor está nos enviando, se nós não viesse para esse lugar, para ser renovado, para ser restaurado, para se colocar de pé, lá, para onde nós vamos, nós não ia ganhar alma, nós ia matar as almas que tem lá. E Ele nos trouxe aqui, sabe para quê? Para nos ensinar primeiro, para depois Ele mandar para a missão. Ó o que diz aí. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos. Sobre o quê? Espíritos imundos. O que a pastora falou aqui em cima? Sobre espíritos imundos. É só confirmação da palavra. Para os expulsarem e para curar toda enfermidade e todo mal. Ei, olha aqui para mim. Jesus, nesse dia de hoje, Ele quer nos ensinar. E Ele quer nos dar a mesma autoridade que Ele deu para os discípulos naqueles dias. Hoje Ele quer derramar sobre esta igreja. Hoje Ele quer derramar sobre a minha e sobre a tua vida. Ei, olha aqui para mim. Mas para isso nós temos que aprender algo a mais da parte do Senhor. Porque o próprio discípulo que Jesus deu autoridade para eles, um dia eles falharam com o Senhor. Como assim, pastor? Ei, por algum momento eles decepcionaram o mestre. Pode sentar em nome de Jesus. Pode aplaudir a ele, irmão. Olha aqui para mim, quando a pastora falou desse mês é o mês de Halloween, que nós temos que ter muito cuidado com as nossas crianças, é porque o inimigo ele não está brincando com as nossas crianças. Você que é pai, que é mãe, se você vê o bispo, a pastora, um diácono corrigindo o teu filho, ei, glorifique a Deus por isso. Porque ele está ensinando o melhor para o teu filho, um dia ser um cidadão e uma cidadã de bem. Nós passamos processo com os pais, que teve pais que queriam bater em mim e na minha esposa. Eles ficavam bravos porque eles falavam que os filhos deles obedeciam mais a mim e a minha esposa do que a eles em casa. Será por quê, hein? Então você que é mãe, você que é pai aqui, corrija o teu filho. Porque um dia eu vi uma pessoa dizer que quem mandava no filho dela era ela, não o pastor e não a pastora. Quer saber o que aconteceu? Mundo saiu da igreja. E aí? Lá fora foi aprender tudo, desaprender tudo que foi ensinado dentro do ministério. Então apoia teu bispo, a tua pastora. Não é porque é meu irmão, não é porque é minha cunhada, mas ei, nós sabemos o processo que é, irmão, o mundo espiritual. Amém? Pode aplaudir ele. Jesus desce do monte e encontra uma multidão aflita
E um pai desesperado aproximou-se de joelho diante dele, pedindo socorro para o seu filho, que estava... Não vou enfeitar não, irmão. Eu vou falar assim como a pastora falou. Ele estava endemoniado. E aquele pai desesperado, ele se ajoelhou diante de Jesus e pediu que o Senhor fizesse um milagre na vida do filho dele. Que Jesus simplesmente tirasse aquele mal, aquele espírito maligno que estava sobre a vida do seu filho. Mais na frente vocês vão entender por que eu falei que os discípulos daquela época decepcionaram ao Senhor. E eu e você hoje, olha aqui para mim, eu e você hoje estamos aprendendo, porque lá na frente eu e você não vamos decepcionar o mestre. Porque não precisa muitas coisas grandes para decepcionar Jesus. É nas pequenas coisas que nós falamos com o nosso Pai. Olha aí, ó. Mesmo os discípulos que já tinham curado, expulsados demônios, não puderam ajudá-la. Vamos para a Bíblia. Abra sua Bíblia aí no Mateus 17. Mateus 17, 14. Vamos aprender mais um pouco aqui do que Deus ele tem para os seus discípulos nos dias de hoje. Os discípulos daquela época, eles andavam com Jesus, eles tocavam, eles conversavam com Jesus. Jesus deu a autoridade para eles, ensinou o que eles tinham que fazer, e mesmo assim, por um momento, eles falharam. Mas olha aqui para mim, o Senhor quer que eu e você hoje venha aprender como discípulo dele, porque o discípulo de Jesus hoje em dia somos nós, eu e você. Ele chamou eu e você para ajudar aqueles que estão enfermos, para orar para aqueles que estão doentes, você levantar a tua mão e esta pessoa ser curada. Olha o que diz aí no 14. E quando chegaram a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo, ao 15, Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático. Sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. Você imagina um pai vendo o seu filho sofrer. E aqui a Bíblia vai nos dizer que aquele pai pega o seu filho e ele leva até os discípulos de Jesus, para que eles viessem orar e curar a enfermidade que estava sobre o seu filho. Olha o que diz aí, ó, no 16. E trouxe aos teus discípulos, e não puderam curar. Ei, olha aqui para mim. Eu e você, hoje, somos discípulos do Senhor. O bispo Adevaldo e a pastora Carla, eles também têm que fazer discípulos, amém? Quem está entendendo a palavra? O bispo Adevaldo, a pastora Carla, eles não vão poder sempre estar na sede, eles têm outras congregações. Não é só da Paraíba, ele tem outras congregações. Deus tem promessa para esse lugar, e quando ele fala, ele cumpre. Mas olha aqui para mim, o bispo Adevaldo, a pastora precisa sair, e ele vai ter que deixar alguém aqui na direção do ministério.
e acontece um imprevisto no meio da igreja. Sabe qual é o imprevisto que eu estou falando? Demônio. Entrar uma pessoa pelaquela porta e começar a ouvir a palavra, e a palavra tocar na vida desta pessoa, e o que está dentro dela se manifestar. E aí? Nós vamos esperar o bispo voltar com a pessoa dentro da igreja? Você vai entender, você vai começar a dar glória. A palavra é dura, mas você vai começar a glorificar o nome do Senhor. Olha o que diz aí o 17, ó. E Jesus repreendendo, disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Você está entendendo? O pai levou o filho para que os discípulos orassem, expulsassem o demônio, o espírito maligno, que tem pessoas que não gostam quando a gente fala em demônio, mas aí, é real, viu? O mundo espiritual, ele é real. E ai daquele que brinca com a palavra do Senhor. Ai daquele que brinca com a palavra de cura e libertação. Ei, esta autoridade, o Senhor, Ele não dá para qualquer um. Sabe para quem o Senhor dá esta autoridade? Aquele que ora, aquele que jejua, aquele que busca, aquele que tem relacionamento com Deus, aquele que renuncia às vontades da carne, às vontades do mundo, para fazer a vontade de Deus. Pode aplaudir a Ele. Olha aí, ó, o que diz o 18. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Ou seja, o menino foi curado. É o exemplo que eu dei aqui, ó. Jesus, o pai trouxe o menino aos discípulos. Os discípulos não puderam curar. Aí ele veio até Jesus, e Jesus simplesmente repreendeu. Instantâneo, o menino foi curado. O demônio que agia na vida daquele menino, ele queria matar ele de qualquer maneira. Seja no fogo, seja na água, seja atropelado, de alguma maneira, o inimigo queria ceifar a vida daquele menino. Olha o que diz no 19 aí, ó, a você entendendo a palavra. Então os discípulos aproximou-se de Jesus, em particular, disseram: porque não podemos expulsá-las. Chega aqui, bicho. Chega aqui, bicho. Vem aqui. Bispo é Jesus, amém? Eu sou o discípulo. O pai trouxe o menino até a mim, para me expulsar, e eu não consegui, sendo discípulo de Jesus, sendo discípulo do bispo. O bispo falou uma coisa: por que é que eu não consegui expulsar esse demônio? Está aí. Por causa de quê? Da minha pequena fé. Ei, eu sirvo um Deus todo-poderoso, um Deus onde Ele fala que Ele nos dá poder para pisar em serpentes e escorpiões. Aí surge o imprevisto. Jesus naquele momento não estava ali,
Só estavam os discípulos. Ei, olha aqui para mim. Os discípulos falavam para aquele espírito maligno: sai da vida dele. E o espírito maligno não saía da vida da criança. Aí vinha outro discípulo, a mesma coisa: ei, sai da vida dele agora. Você vai fazer isso? Deus está te ensinando. Ei, olha aqui para mim. Não é no meu nome, não é no teu nome, é no nome de Jesus. Ei, se você tem autoridade de Deus na tua vida, se você busca intimidade com o Senhor, se você ora, se você jejuma, olha aqui para mim, não tem capeta no inferno que quando você levantar a tua mão e dizer em nome de Jesus, sai! Irmão, se for no teu nome, tu vai apanhar igual criança. Vai apanhar mesmo. Os mesmos discípulos que já tinha curado e expulsado demônios não conseguiram ajudar. Mas o que o homem não encontrou nos homens, encontrou em Jesus. Se eu fosse você, eu dava um glória, eu batia palma para ele, eu glorificava o nome dele, porque aquele pai, ele não desistiu, mesmo os discípulos não tendo curado aquele menino, ele achou: ei, agora não, agora eu vou direto ao Senhor, porque eu creio que ele vai curar o meu filho. Aproximou-se-lhe de Jesus o homem, ajoelhou-se diante dele, disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. O pai reconheceu que só Jesus poderia resolver o seu problema. Presta atenção, aquele pai, ele reconheceu que só Jesus poderia resolver o seu problema. Olha aqui para mim, qual é o teu problema no dia de hoje? Que eu não possa resolver, mas eu digo para você que o Senhor dos Exércitos, Ele está aqui, e se você apresentar o teu problema a Ele, Ele vai resolver o teu problema hoje. Creia nisso, irmão. Creia no Deus que você serve. E creia, olha aqui para mim, que você também tem a autoridade de Deus para expulsar e curar, para expulsar demônio da vida das pessoas que estão oprimidas no dia de hoje. Ou talvez você não tenha um problema na tua casa, não tenha um irmão, um pai, um parente que esteja com depressão, que tenha esse mesmo problema que esse menino tinha, de cair no fogo e de cair na água. E você olha para esse problema e diz: ei, não tem mais jeito. Aí vai, olha aqui para mim, ao invés de você trazer para o altar, para os pés do Senhor, você vai procurar no ser humano, nos médicos. Olha aqui para mim, tem enfermidade nas nossas vidas que é para os médicos da terra, mas tem enfermidade nas nossas vidas que somente Jesus pode curar. Somente Ele pode curar. Olha aí, antes de buscar solução em humanos, devemos nos curvar diante de Jesus.
A cura e a libertação começa quando nós reconhecemos que somente Ele pode te ajudar. Muitas das vezes tu vai para médico, gasta tudo que tu tem, como aquela mulher do fluxo de sangue. Aonde ela foi encontrar a sua cura? Em Jesus. Portanto, o Senhor, Ele quer que você, nesta noite de hoje, confie nele. Confie que Ele pode te ajudar. Olha o que diz aí, ó, no versículo 16. Apresentei aos teus discípulos e não puderam curar. Os discípulos tinham poder, mas faltava fé, preparo espiritual. Os discípulos, eles tinham poder, mas faltava algo espiritual na vida dele. Que foi quando eu perguntei para o bispo: bispo, por que eu não pude expulsar esse demônio? Por causa de quê? A pequena fé. Ei, olha aqui para mim, Jesus corrigindo os seus discípulos. Jesus está corrigindo eu e você nesta noite de hoje, para que lá na frente eu e você não venha decepcionar a Ele também. Porque quando Ele chama os seus discípulos e dá poder e autoridade, Ele crê que cada um daqueles, Jesus poderia se retirar e deixar o ministério na mão dele, que eles iam dar conta. Aqui para mim, o Senhor no dia de hoje, Ele confia em mim e em você. Sabe para quê? Para orar por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão passando por uma depressão, trancado dentro de um quarto, que não quer sair para ver ninguém. Olha aqui para mim, a depressão também pode ser ajudada pelo médico da terra? Pode. Mas ei, busca primeiro no Senhor. Porque se você começar a tomar muito remédio, você vai viciar e nunca mais você vai abandonar esse remédio. E a tua cura nunca vem. Tu vai viver dependente de remédio pro resto da vida. Mas se você buscar no Senhor, a cura é uma só. Pode aplaudir aí. Jesus os havia enviado com autoridade, mas falta de comunhão e oração os deixou impotentes diante do problema. A falta de comunhão e a falta da oração deixou os discípulos impotentes diante daquele problema. Por isso que eles não tiveram a autoridade de Deus para expulsar o inimigo. Eles tentaram agir com a sua técnica, mas sem a presença de Deus, não adianta, irmão. Olha aqui para mim, para você entender melhor. Os discípulos, eles tentaram ajudar aquele pai, eles tentaram ajudar aquele menino, mas na sua força. Por que na força deles, pastor? Porque naquele momento eles não tinham a presença de Deus sobre a sua vida.
Livro de João 15:5. Sem mim nada podeis fazer. Olha o que Jesus está falando para mim e para você, irmão. Sem a presença dele, eu e você nada podemos fazer. Em relação ao mundo espiritual, podemos fazer da carne, mas o espiritual nós não podemos fazer sem a presença do Senhor. Olha o versículo 17 aí, ó. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Jesus está perguntando para você, irmão. Ele não está falando que você é incrédulo. Ele só está perguntando para você, ó geração incrédula, até quando estarei eu convosco? Ei, até quando o bispo Adevaldo vai estar conosco aqui? Porque eles estando aqui, nós temos o quê? Confiança. Amém? O bispo Adevaldo e a pastora Carla estando aqui, nós temos mais confiança. Mesmo eu como pastor, a pastora, as pastoras que estão aqui, elas têm mais confiança na vida dele. Mas por quê? Da mesma maneira, eram aqueles discípulos. Quando eles estavam com Jesus, junto com Jesus, eles tinham uma confiança, e eu creio que não tinha potestade, não tinha demônio que eles não expulsassem. Mas por um momento ali eles falharam. Quantas e quantas vezes tu olha para o teu problema e acha que não vai resolver? Se for na tua força, você não vai. Mas se for no poder e na autoridade de Deus, você consegue. Se você buscar, se você pedir para Ele autoridade, se você buscar intimidade, jejum, oração, a autoridade de Deus, aonde você estiver, também vai estar com você. Ele repreendeu, Jesus repreendeu aquele demônio. Naquela mesma hora, ele saiu daquela criança. Ele repreendeu, ordenou. Jesus, ele repreendeu, ele ordenou que o demônio saísse da vida do menino. Olha aqui para mim, coisas que os discípulos tentaram fazer. Os discípulos que andaram com Jesus, os discípulos que falavam, que tocavam em Jesus, naquele momento eles não conseguiram. E foi aonde Jesus repreendeu os seus discípulos. Onde há fé e autoridade espiritual, o inimigo não tem poder nem resistência. Ei, olha aqui para mim, se coloca de pé, presta atenção aqui o que eu vou falar para você. Aonde existe oração, aonde existe jejum, aonde existe comunhão, aonde existe amor, ei, não tem inimigo que se mantenha de pé. Ah, Deus. Livro de Marcos 9:23, já estou encerrando. Quero que antes da meia-noite eu termine isso aqui. Tudo é possível ao que crê. Jesus continua libertando hoje. O mesmo poder
que agia naqueles dias, hoje está disponível nesta igreja. Sabe para quê? Para você receber a autoridade da parte do Senhor, da mesma maneira que Ele derramou naquele dia poder e autoridade sobre a vida dos discípulos, Ele está derramando sobre a minha e sobre a tua vida hoje. O pai chegou desesperado, mas saiu cheio de esperança. Os discípulos falharam, mas Jesus nunca falha. Ei, olha aqui para mim. Eu e você podemos até falhar um com o outro, mas Jesus, Ele nunca falha comigo e com você. Jesus tem autoridade sobre tudo, sobre todas as coisas desse mundo. Há situações na sua vida em que você sente que já tentou de tudo. Hoje, ajoelhe-se diante de Jesus, como aquele pai se ajoelhou, e diga para Ele: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso que o Senhor me ajude, porque eu já não estou aguentando mais esta situação. Entrega os teus problemas aqui no altar do Senhor hoje. Entrega a tua família aqui no altar hoje. Senhor, tem misericórdia de mim e da minha família, porque tem muitos da minha e da tua família que ainda estão servindo o diabo lá fora. Estou falando só da tua não, estou falando da minha, que ainda tem, da minha família que ainda está servindo o diabo lá fora. Ele ouvirá, repreenderá o mal e te cura, te liberta, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus, Ele é comigo e com você até a volta dEle, se você obedecer aquilo que Ele te direcionar. Olha aqui para mim. Os discípulos, eles não puderam expulsar o inimigo, o demônio que estava na vida daquele menino, simplesmente porque a fé dele naquele momento estava pequena. Olha aqui para mim. Quantos homens e mulheres de Deus não conseguem repreender uma enfermidade na vida de um ser humano? Sabe por quê? Porque tem uma brecha. Ei, olha aqui para mim. Pede para Jesus hoje te mostrar qual que é essa brecha que você tem que fechar. É a brecha da falta de amor ao próximo? É a brecha da falta de perdão? É a brecha da mágoa? Ei, olha aqui para mim. Porque se você tiver alguma brecha sobre a tua vida, você não tem autoridade nenhuma de Deus para orar por uma pessoa e esta pessoa ser curada. Ei, olha aqui para mim, quantas lutas, irmão, tu passou para chegar até aqui. Quantas vezes tu pensou em desistir do propósito que Deus tem para a tua vida? Mas eu tenho uma coisa para dizer para você hoje. Sabe por que você está aqui? Porque você sobreviveu às guerras,
as lutas, as tempestades. O inimigo, ele tentou te ceifar de todas as maneiras, mas ele não pôde. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele é contigo e ele te ajuda, e você só sobreviveu a tudo que você passou até hoje, porque o Senhor, ele é com a tua vida. E aquele que é servo, aquele que ora, aquele que jejua, aquele que busca intimidade com Deus, o inimigo não pode te derrotar. Ele pode até te tocar, mas com a autoridade de Deus para tocar na tua vida. Vem aqui, minha pastora. Eu vou botar a minha pastora para louvar um louvor, bispo. Porque sabe por quê? Olha aqui para mim. Sabe por que hoje nós estamos de pé? Sabe por que hoje nós estamos restaurados? Antes de nós vir para Ebenezer, eu fiquei 3 meses, eu e minha esposa em casa, sem ceiar, sem vontade de ir para a igreja. Somos pastores, dirigimos congregação durante 14 anos, mas por algum momento o inimigo, ele tentou implantar na minha vida e na vida da minha esposa o quê? O espírito de depressão. E o dia de ceia, eu estava em casa com ela, e Deus me empurrou de cima da cama e falou: vamos para a igreja. E eu falei para ela: filha, vamos para a igreja. Ela falou: mas que igreja que a gente vai? Eu fui para o banheiro, ela ficou no quarto. Quando eu voltei, eu falei para ela: filha, você está na mesma fiação que eu? Vamos lá no bispo Adevaldo. Ei, se eu falar para você a luta que foi, irmão, para nós chegar nesse lugar, eles nem sabiam que nós estávamos passando o que nós estávamos passando. Sabe por quê? Porque se eles soubessem, eles iam atrás de nós. Aí era o homem, não, era o próprio Deus que tinha que nos trazer para aqui. E eu agradeço a minha oportunidade. E se você crê nessa palavra, toma posse, porque o Senhor já derramou sobre a tua vida a autoridade. A paz, igreja, amém? Você é um sobrevivente a cada dia, e há autoridade sobre a tua vida. Deixa eu lançar também uma palavra para a tua vida. Olha para o teu irmão com o olhar de profeta, com o olhar de discípulo, assim: há novidade chegando. Há novidade chegando. Somente obedece, confia, e a novidade está chegando na tua vida, em nome de Jesus. Quem souber esse louvor, adore conosco em nome de Jesus. Porque eu sou, ele é um sobrevivente a cada dia. O inimigo tentou nos destruir, mas o Senhor nos colocou de pé novamente, para a glória do Senhor, amém? Vamos adorar ele em nome de Jesus. Oh, glória! Eu amo esse Deus maravilhoso. Oh, Jesus lindo! Esse louvor é bem assim. Tem noites que não acabam na nossa vida. Tem noites que parecem infinitas. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu, ok? Bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Oh, glória! Aprendi a ganhar, o quê? Perdendo. Aprendi a subir, descendo. Doeu, mas eu cresci. E cresci, o quê?
E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. A glória! Receba! Algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando. Levanta as tuas mãos, as duas mãos. Tem algo acontecendo. Ele está neste lugar, igreja. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Oh, glória! Você é um sobrevivente, porque você está em Cristo, em Deus. Creia, confia nele, ele está te tirando desse problema hoje. Mas tem que crer e confiar. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo. Doeu, mas eu cresci. E cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus se aperfeiçoou. Receba do Senhor nessa noite. Receba dele novidades. Adora. Receba. Adora. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando. Quem pode sentir aí? Tem algo acontecendo. Tem coisa boa chegando pra tua vida. Não importa o que eu sou, o que importa é que eu sobrevivi. Sobrevivi. Aplaude o Senhor bem forte em nome de Jesus. Aplaude a Ele em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. E mais uma vez nós agradecemos a nossa oportunidade. Porque Deus é bom. E o que Ele tem para mim e para você é sempre o melhor. Desde que nós obedecemos a palavra dEle. A obediência, irmão, gera bênção na minha e na tua vida. Quem crê dessa maneira? Então aplaude a Ele mais uma vez.